E aí, galera, vamos lá de novo. Então, começar uma nova aula. Então, precisa de luz, câmera, ação. Galera, quase fechando a mão já, quase fechando a mão. Nossa nona semana, tá? E nessa nona semana a gente vai trabalhar sobre isso aí, ó. Então, vamos lá, galerinha. Voltando aqui, na nona semana já, né? Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre radioatividade, tá? Vai falar um pouquinho das emissões radioativas, lei das emissões, falar um pouquinho de fissão e fusão, diferenciar esses dois termos aí, e falar da cinética da desintegração, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Wagner Delmos Martins, professor lá do 100.414 noturno, beleza? Vamos lá para o nosso primeiro slide. Galera, primeiro, o que significa radioatividade? Radioatividade são fenômenos que ocorrem no núcleo do elemento químico, tá? Então, quando eu tenho um núcleo de um átomo cujo ele não é estável, então ele é instável, ele vai buscar a estabilidade emitindo radiações. Então, essa estabilidade ela é adquirida a partir do momento que ele começa a emitir radiação, tá? Essa instabilidade ela acontece principalmente quando você tem uma instabilidade entre proporção de número de prótons e de nêutron existente, tá? Então, se você tiver uma relação que não é favorável para o núcleo, isso acontece principalmente nos metais pesados, que são elementos químicos com número atômico a partir de 84, aí você começa a ter conflito entre esse número de prótons e de nêutrons, se ele não estiver na proporção favorável para a estabilidade, e aí ele começa a emitir radiação, beleza? Buscando essa estabilidade, tá? E aí, sempre que um elemento emite radiação, ele se transforma em um outro elemento químico, tá? E esse elemento que emite radiação, a gente chama ele de elemento radioativo, beleza? Quando a gente está falando em radioatividade, galera, já vem à cabeça acidente, guerra, coisas pro lado pejorativo, vamos dizer assim, da radioatividade, tá? Na verdade, não é só isso, tá? A radioatividade tem o seu lado bom da história. Se você observar, a radioatividade ela fornece, ela é muito utilizada, na verdade, dentro da medicina. Então, dentro da medicina, você tem vários equipamentos de diagnóstico de várias doenças, cujo o seu uso ou o como ele é trabalhado ali, ou como que ele capta aquela imagem, ou como ele detecta um câncer, um exemplo, é baseado em elemento radioativo, tá? Então, tem um lado bom da história, e esse lado bom sobressai até o lado ruim. Só que como você tem um elemento radioativo que emite radiação e que a energia envolvida dentro desse processo é muito alta, muito elevada, quando acontece algum desastre, ele chama muita atenção porque o transtorno é muito grande, tá? E aí, como tem aquele tempo de desintegração que a gente vai estudar mais à frente, esse problema ele perdura aí durante um certo tempo e um certo tempo bem grande, tá? Mas, para ficar claro, a radioatividade ela fornece energia para a gente. Então, você tem indústrias que usam a radioatividade para fornecer energia. A gente tem diagnóstico dentro da medicina. A gente tem substâncias que são usadas para tratamento de doenças. Tudo isso é elemento radioativo. É lógico que na mão errada ou sem um controle adequado, a gente pode ter problemas. Exemplo, o grande acidente que a gente tem na história, que é o acidente da usina de Chernobyl. Tá? A usina de Chernobyl teve um problema lá no resfriamento, e aí como teve um problema no resfriamento, isso não resfriou, acabou que sobreaqueceu e chegou a explodir parte da usina lá, tá? Coloquei até a imagem aqui de uma série, a série Chernobyl, que é interessante, tá? Até sugiro como dever de casa. Assista essa série Chernobyl, tá? Uma série extremamente importante, bem feita, tá? Faz algumas relações com o conhecimento químico que a gente vai estudar aqui nessa aula, você vai perceber que tem algumas relações, beleza? Então faça esse estudo. Outro estudo que eu vou pedir para você fazer como lição de casa é estudar o Césio 137, que foi um acidente aqui próximo de Brasília, acidente em Goiânia. Então, que nem eu falei, se você não controlar bem, você tem risco. Se tiver na mão errada, você também tem risco. Em Goiânia aconteceu isso. Um equipamento para diagnóstico, né, usado na medicina, foi deixado abandonado, em um prédio abandonado, e aí aquele material antigo foi usado pelos catadores para fazer venda, para tirar as peças e vender os materiais. Nesse desmonte do equipamento, ele percebeu a cápsula de Césio 137, e a cápsula de Césio 137 ela brilha no escuro,
a pessoa de posse com aquilo levou para casa, mostrou para amigos, familiares, e aí todo mundo começou a se contaminar com aquele material radioativo. Só depois que começou a ter os efeitos, náusea, vômito, a pessoa começar a passar mal, é que começaram a perceber que estava relacionado com aquele elemento, até porque quem tinha tocado naquele elemento começava a passar mal. Teve morte nesse evento, até hoje tem local isolado por conta disso, que nem Chernobyl até hoje tem local isolado por conta disso, tá? Então é interessante você dar uma estudada tanto em Chernobyl quanto o acidente aqui em Goiânia do SESC 137, tá? É sempre cobrado isso aí em prova, então é interessante você usar isso aí como atualidades e usar também dentro da química, beleza? Então vamos lá, vamos para as emissões primeiro. A gente vai estudar aqui as 3 emissões radioativas, tá? A primeira, partícula alfa, tá? Então, um elemento químico, um átomo instável, ele vai emitir partícula alfa para buscar a sua estabilidade. Essa partícula alfa, ela tem 2 prótons e tem 2 nêutrons, tá? 2 prótons e 2 nêutrons. Isso quer dizer que ela tem 4 de massa. Então, é uma partícula razoavelmente pesada. Essa partícula se assemelha muito ao átomo de hélio, tá? Que o átomo de hélio tem essa condição, né? 2 prótons, tá? E 4 de massa. Então, ela se assemelha ao átomo de hélio. Além de uma quantidade de energia associada a essa partícula. Então, emite a partícula uma energia associada a ela. Tem velocidade entre 15.000 e 30.000 km por segundo, tá? Então, ela tem uma velocidade até razoável. Apresenta pequeno poder de penetração, aí você já relaciona ela com, como ela tem massa, o poder de penetração é menor, né? Então, você consegue facilmente deter ela é detida, com uma lâmina metálica de 0,1 milímetro. Então, com 0,1 milímetro, você já barra essas partículas alfa, beleza? Agora, vamos observar o seguinte, o que acontece com o átomo quando ele emite essa partícula? A gente vai estudar um pouquinho já agora da lei radioativa. A lei radioativa, que é a lei de Soddy, ele fala o seguinte, quando um elemento químico radioativo emite essa partícula alfa, ele vai alterar tanto o número de massa quanto o número de prótons. Por que vai alterar o número de massa e o número de prótons? Perceba que esses prótons, esses nêutrons, que é a massa do átomo, está saindo desse átomo. Se ele está saindo desse átomo, quer dizer que vai reduzir tanto a massa quanto o número de prótons. Então, se eu olho aqui, ó, o elemento radioativo que é gerado a partir dessa emissão, porque o urânio ele se transforma em um outro elemento químico a partir dessa emissão radioativa da partícula alfa. Se você perceber, a partícula alfa tem 4 de massa e 2 de número atômico. Então, se o urânio tinha 235 de massa, quando ele emite a partícula alfa, o elemento químico resultante vai ter quanto de massa? 231. Então, vai reduzir em 4 unidades. Então, a lei radioativa, essa primeira lei, diz isso. Todo elemento químico que emitir partícula alfa, a sua massa será reduzida em 4 unidades. O que vai acontecer com o número de prótons? A partícula tem 2 prótons. Então, se tinha 92 prótons, quando ele emite uma partícula que tem 2 prótons, automaticamente o elemento gerado vai ter quantos prótons? 90. Então, a primeira lei diz que reduz 4 unidades de massa e reduz 2 unidades de prótons, de número atômico. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a lei das emissões, tá? Então, para ficar bem claro, toda vez que um elemento químico emite radiação, ele se transforma em um elemento químico diferente, e esse elemento químico diferente, no caso da emissão de partícula alfa, vai ter tanto massa quanto prótons diferentes. Massa vai reduzir em 4 unidades, número de prótons vai reduzir em 2 unidades para cada partícula emitida, tá? Lembrando que ele pode emitir várias partículas, então, para cada partícula emitida. Vamos à segunda. A segunda emissão é a do tipo beta, tá? Partícula beta. Também é uma partícula, tá? O núcleo que tem excesso de nêutron, então tem aquela relação diferente, né, de prótons e nêutrons. Então, quando ele tem excesso de nêutron, ele tem uma proporção entre prótons e nêutrons que não é estável. E aí ele emite partícula para ficar estável. Essa partícula beta é resultante de uma conversão, tá aqui, isso, é resultante de uma conversão de um nêutron em um próton. Então, o que vai acontecer nessa partícula? Se você olhar aqui, ó, um nêutron dela vai ser convertido em um próton, vai ser convertido na partícula beta, que se assemelha a um elétron, por isso que ele coloca aqui como sendo um elétron, tá? Essa partícula beta se assemelha a um elétron, até porque ela tem carga -1, e mais energia, beleza? Então, mais energia. Então, o que vai acontecer com esse elemento? Vamos observar daqui a pouco.
Lembrando que essa partícula tem carga. Se você observar a alfa que a gente viu anteriormente, ela não tem massa característica, quer dizer, carga propriamente dita. Só que como ela tem 2 prótons, ela passa a ter uma carga característica positiva, até porque não tem os elétrons, então ela tem uma carga positiva. Essa já tem uma carga efetiva o quê? Negativa, -1. Como ele parece, como essa partícula aqui, beta, se parece muito com o elétron, a massa também vai ser o quê? Desprezível, tá? Então, partícula beta tem massa desprezível e carga -1, beleza? Sua velocidade já é próximo da luz, já é bem maior do que a velocidade da alfa. A alfa percorre uma velocidade menor, a beta já percorre uma velocidade maior, já próximo da luz, beleza? O poder de penetração dela já é razoável, já é maior do que a alfa, tá? Como ela é uma partícula menor, massa desprezível, ela já consegue ter uma penetração maior. Se ela penetra mais, logicamente você precisa de uma barreira maior. E aí ela é barrada por placa metálica de 5 milímetros. Se você lembrar lá na alfa, era 0,1 milímetro, agora já é 5 milímetros. Então já precisa de uma espessura um pouco maior para barrar essa radiação, essa partícula beta. Beleza? Vamos observar agora o que acontece na lei, o que acontece com o elemento químico. Exemplo, carbono 14, que é um elemento radioativo. Ele tem aqui 6 prótons, 8 nêutrons. Se você observar, está aqui, ó, massa 14, número atômico 6, quer dizer que ele tem 6 prótons. Ele vai emitir uma partícula beta e vai se transformar no nitrogênio, tá? Em um elemento diferente. Perceba que a partícula beta, 0 de massa. Ele tem massa desprezível, então 0 de massa. Só que ele tem carga -1. O que vai acontecer? Ele vai passar de 6 prótons para 7 prótons. Como assim? Vai aparecer outro próton? Sim. Lembra que vai acontecer uma conversão. Um nêutron vai ser transformado em prótons. Então o número de prótons dele vai o quê? Vai aumentar. Aumentar em quantas unidades? 1. Por quê? Porque um nêutron se transforma em próton. Vai fazer uma conversão. Então essa conversão gera um próton a mais dentro do núcleo atômico. Automaticamente o próton vai ser acrescentado. Então a massa não vai variar. Se você perceber, 14 de massa, mantém os 14 de massa. E o número de prótons vai aumentar em 1 unidade. Então toda vez que emitir uma partícula beta, o número de prótons aumenta em 1 unidade. Por quê, professor? De novo, é porque um nêutron do núcleo está se convertendo em próton e emitindo partícula beta e energia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Essa é a segunda lei, tá? A segunda lei radioativa, que é o que acontece com o elemento químico. Então, toda vez que ele emitir uma partícula beta, massa se mantém constante, número de prótons se acrescenta 1 unidade no elemento originário, tá? No elemento que será formado. Agora vamos para essa. Radiação gama, né? Radiação gama. E bateu certinho, né? Com a camisa do Gamão, até porque o Gamão foi bicampeão candango essa semana, então em homenagem estou aqui vestido de gamão. Emissão radioativa do tipo gama. O que é? Geralmente, após a emissão de partículas alfa ou beta, o elemento resultante ele ainda não está estável. E aí o que acontece? Ele emite uma radiação novamente. Só que essa radiação já é uma onda eletromagnética, tá? Se você observar, está aqui escrito, ó. Para se estabilizar, ele emite esse excesso de energia em forma de onda eletromagnética, tá? Chamada de radiação gama. Não tendo nem carga elétrica, né? Não tem carga elétrica, e se propaga com a velocidade da luz. Então, ela é bem rápida, ela se propaga na mesma velocidade da luz. Se você observar a beta, ela se propaga de uma forma mais lenta, de 15 a 30, né? 1000 km por segundo. A beta já é próxima da velocidade da luz, então já é próxima de 300 mil km por segundo. Essa já é na velocidade da luz, beleza? Já é na velocidade da luz já. Apresenta alto poder de penetração. Por quê? É uma radiação em forma de onda eletromagnética, galera. Então ela vai penetrar muito, sendo que a barreira para isso já é bem maior. Perceba que já é 15 centímetros, 150 milímetros, que a gente estava comparando em milímetros. A alfa era 0,1 milímetro, a beta 5 milímetros e essa 150 milímetros. Perceba a grande diferença de 5 milímetros para 150 milímetros. Então aqui você já precisa de uma placa de aço. Na verdade, lá era qualquer placa metálica, aqui já é uma placa até de aço,
para você conseguir barrar essa radiação gama, tá? Agora vamos observar o que acontece com o átomo na hora que ele emite essa radiação. Lembrando que é o que? Um átomo instável que emite ela. Então, ela acontece sempre associada a uma outra partícula, ou a partícula alfa ou a partícula beta. Então, quando ele emite alfa ou beta, o átomo gerado ainda não é estável. Na maioria das vezes, ele vai emitir uma radiação gama, que é uma onda eletromagnética de alto poder de penetração. E aí, ó, se você pegar aqui, eu usei como exemplo a beta, que era anterior. Então, o Césio 137, até o de Goiânia aí, ó, ele é beta emissor, então ele emite uma partícula beta, que tem 0 de massa e menos 1 de carga, né? O que vai acontecer com a massa? Se mantém constante, 137, virou bário 137. Próton, 55 prótons. Como ele emite uma partícula beta, um nêutron se transforma em próton e aí aumenta o próton em uma unidade, 56, beleza? E aí esse bário, que é esse daqui, ó, esse bário, ele não é estável, ele é instável. O que vai acontecer com ele? Ele vai emitir novamente uma radiação. Só que ele vai emitir uma radiação tipo gama. Perceba que a gama não tem nem massa, nem carga. Então é 0, 0. Então o que vai acontecer? Nada. É só estabilidade. Por que emite então? É só energia, galera. Então, ele para estabilizar aquela tensão, aquela energia associada, é liberada. Então ele se reorganiza, vamos dizer assim, e nessa reorganização emite energia. E essa energia é em forma de onda eletromagnética, que é chamada de radiação gama. Beleza? Então, na radiação gama, não vai alterar nem número de prótons, desculpa, em cima é número de massa, e nem número de prótons. Vai simplesmente liberar esse excesso de energia acumulado das emissões anteriores de partícula alfa ou partícula beta. Beleza? Fechado? Vamos caminhar mais um pouquinho. Pegando mais algumas características dessas emissões para entendimento. Até coloquei aqui uma representação para a gente perceber melhor em uma imagem só o comparativo entre poder de penetração das três. Então, se você observar, uma folha de papel já consegue barrar a partícula alfa. Tá? Se você pegar uma folha de papel mais espessa, você consegue barrar a partícula alfa. A beta já ultrapassa isso daí. Aí ela vai parar onde? Lá numa chapa metálica de alumínio, né? Que a gente viu lá que é de 5 milímetros, tá? Só que em provas, galera, você não vai ficar precisando decorar a espessura. O que em prova é cobrado é essa aplicação, esse comparativo. Então, no comparativo, você precisa saber que a alfa é a que tem menor penetração, que a beta é a que tem penetração razoável, está entre as duas, e gama é aquela que tem a maior penetração, aquela que vai parar só lá no aço espesso ou no chumbo, beleza? Ou então em uma parede espessa de concreto, beleza, galera? Tranquilo? Vamos observar outra característica de cargas dessas partículas. Nesse experimento foi observado isso daqui, ó, um elemento radioativo que emite essas partículas e essa radiação, tá? Lembrando que beta é partícula, alfa é partícula, gama não é partícula, é uma radiação, tá? Então, partícula beta, partícula alfa, radiação gama, beleza? Gama é diferenciado, tá? Galera, observe o seguinte, ele colocou uma tela aqui, né, fluorescente, para ele detectar onde que está batendo essas partículas. E aí, se você observar, a beta tá na cara, né? Lembra que a partícula beta tem carga negativa, é menos 1. Ela se parece com o elétron. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho duas placas, positiva e negativa, na hora que passar esse feixe de beta, se eu avaliar só o beta, ele vai se aproximar onde? Do lado negativo. Ele vai sofrer atração pelo lado positivo. Por quê? Negativo atrai positivo e positivo atrai negativo. Os opostos se atraem, lembra disso? Então, partícula que tem carga negativa, passou próximo de uma placa positiva, ele vai fazer isso aqui, ó, vai mudar a sua direção porque tem atração, que é o que está acontecendo. Então a gente consegue perceber que realmente essa partícula beta tem carga e carga negativa. Por outro lado, a gente percebe que a alfa também tem carga. Como ela tem dois prótons e prótons tem carga positiva, ela vai sentir uma atração pelas placas negativas. Então ela vai mudar a sua direção no sentido de passar mais próximo dessa placa negativa, beleza? Agora, se você olhar a radiação gama, ela não vai sentir influência nem pelo positivo nem pelo negativo, ela vai seguir a mesma reta, ela vai seguir
do jeito que estava. Tá? Ela não vai alterar a sua trajetória por conta de influência de carga. Por quê? Radiação gama tem carga? Não, não tem carga nem positiva nem negativa. É simplesmente uma radiação eletromagnética. Então ela vai passar direto e vai marcar aqui no meio da tela. Beleza? Então isso é para a gente comparar e perceber essas cargas. Isso às vezes cobra em prova, tá? Então às vezes em prova não vai estar essas placas desenhadas bonitinho com as cargas para você já perceber quem é quem, né? Então beta sempre carga negativa, alfa tendência com carga positiva e a radiação gama passa direto, não tem carga nenhuma. Agora vamos ver um pouquinho do poder de ionização. O que é o poder de ionização? É o poder que uma certa radiação ou partícula tem em ionizar um outro átomo. O que é ionizar um outro átomo? Ele vai lá, rouba elétron e aquele átomo onde que ele roubou elétron passa a ter carga, não é isso? Passa a ter carga positiva. Por quê? Se eu roubo elétron de alguém, esse alguém ficou sem elétron, prevalece o positivo dele, ele se transforma em um cátion, beleza? Então, quem vai ter o maior poder de ionização? A alfa. Por que a alfa tem o maior poder de ionização? Lembra que a alfa ela é dotada de 2 prótons e 2 nêutrons, que ela tem 4 de massa. Se ela tem 2 prótons e não tem elétron, o que ela faz? Rouba 2 elétrons. E ela vai roubar 2 elétrons para se estabilizar, então ela tem o maior poder de ionização. Onde ela encontrar, ela está roubando elétron. Por isso que ela tem um alto poder de ionização. Beleza? Ela é altamente ionizante. A beta já tem um potencial de ionização um pouco menor. Como ela tem carga, ela também vai buscar estabilidade de carga e vai alterar a carga de um outro elemento químico. Já a emissão gama, esse poder de ionização é muito pequeno, tá? Ele é muito pequeno, beleza? Porque essa onda eletromagnética para gerar a ionização já é bem menor, tá? Então, o poder de ionização é nesse sentido. Essa tem um menor poder de ionização, que é a gama. A beta tem um poder de ionização razoável. E a emissão alfa tem um elevado poder de ionização. Beleza? Vamos observar mais o seguinte, ó. Sabendo que o urânio... Agora a gente vai fazer aqueles exemplos, tá? Agora vamos fazer uns exemplos aqui para você perceber o que está acontecendo com o elemento, ó. Sabendo que o urânio radioativo transmuta para rádio, então o urânio que é radioativo, ele vai se transformar no rádio, tá? Emitindo uma partícula alfa, 2 partículas beta, 2 partículas alfa novamente e radiação eletromagnética do tipo gama. Qual é a massa e o número atômico final do átomo de rádio? Eita, professor, pera aí. Galera, vamos lá, voltar. Quando ele emite uma partícula alfa, o que vai acontecer com o número de massa? Reduz em 4 unidades. O que vai acontecer com o número de prótons? Reduz em 2 unidades. Beleza? Vamos lá. Quando ele emite uma partícula... Isso. Quando ele emite agora uma partícula beta. Pensei que eu tinha lido 2 vezes a mesma coisa. Vamos lá. Aquela alfa é isso que eu falei. A beta. Quando ele emite uma partícula beta, lembra que a partícula beta não tem massa. Então, o número de massa vai alterar? Não vai. Só que o número de prótons vai alterar. Lembra que a beta é resultado de uma conversão de nêutrons para prótons? Então, vai aumentar o próton em 1 unidade, tá? Então, a alfa diminui 4 de massa e 2 de número atômico. Beta aumenta 1 de número atômico e a massa se mantém constante. E a radiação eletromagnética gama é estabilidade, ele vai liberar só energia, não vai mudar nem massa e nem número atômico. Galera, tenta fazer aí, dá uma pausazinha no vídeo aí, dá uma pausa, por favor, vai lá, dá uma pausa, isso garoto, certinho, parabéns. Deu a pausa, tenta fazer, qual vai ser esse valor de massa, qual vai ser esse valor de número atômico, tenta fazer aí. Vou colocar aqui agora para a gente ver, ó. Primeira coisa, ele emitiu uma partícula alfa, que tem essa característica, 4 de massa, 2 de número atômico. Então, você emitiu essa partícula, reduz 4 aqui, 2 aqui. Vai acontecer o quê? Isso daqui. Então, 238 passa a ser 234, 2 passa a ser 90. Aí, agora ele emite o quê? 2 partículas beta. Eu coloquei um em cima e um embaixo. Ele vai emitir as duas, tá? Um em cima e um embaixo. O que vai acontecer? Massa altera? Não. Não altera nem por essa, nem por essa. Só que o número atômico, lembra que é uma conversão. Um nêutron se transforma em um próton. Então, vai aumentar o número atômico. Vai aumentar quantas unidades? 2. Vai aumentar uma para essa, uma para essa. Então, ele vai voltar a ser 92, concorda? Vai voltar a ser 92. Voltou a ser 92. A massa continua a mesma. Agora, ele vai emitir novamente
duas alfas, né? Ó, duas alfas novamente. Então, botei um em cima e embaixo. Então, aqui vai diminuir duas vezes. 234 menos 4, depois esse 230 menos 4 novamente. 92 menos 2, depois esse 90 menos 2 novamente, né? E aí a gente chega nesse elemento. 234 menos os 8, né? Que é 4 de cada um, 226. Esse 92 menos 4, né? Que é 2 de cada um, deu 88. Quando ele emite radiação gama, é só para estabilidade. Então, esse rádio, ele é instável, tá? Isso aqui é instável. Quando ele emite a radiação gama, ele agora é estável. Então, qual que é a resposta? Massa, 226, número atômico, 88. Quer dizer que ele tem 88 prótons agora. Então, ele saiu de 238 para 226, de 92 para 88, emitindo essas partículas e essa radiação do tipo gama. Beleza? Transmutação. Vamos observar um pouquinho o que é transmutação, o que é série radioativa. Galera, como eu já falei, núcleos estáveis, não vai esquecer isso, pelo amor de Deus. Núcleos estáveis emitem partícula e radiação, transformando em núcleos estáveis ou até mesmo instável, tá? Às vezes ele é instável e se transforma em outro estável, e aí vai se transmutando até ficar estável, tá? E sempre se transforma em um outro elemento químico, dizendo que ocorreu uma transmutação natural. Lembrando que a maioria dos fenômenos radioativos são naturais, tá? São fenômenos naturais, transmutação natural. Agora, o que é série radioativa? Tem átomos com característica específica, né? Que é aquilo que eu já falei, que é os metais pesados, acima de 84, que eles são radioativos. E esses elementos, eles formam uma série radioativa, que é chamada a série de urânio, série de actínio e a série do tório. Então, o que significa isso? Eu tenho o meu elemento químico inicial, que é o urânio. Então, o urânio 238, ele faz parte da série do urânio. O urânio 235, que também é radioativo, que é um isótopo desse outro urânio, que ele entra na série do actínio, ele emite radiação. E aí ele vai emitindo radiação até estabilizar. Qual o último elemento que ele estabiliza? No chumbo. Todos eles finalizam em chumbo, tá? Isso aqui é interessante. Quando falar em série radioativa, você tem vários elementos químicos que finda, quer dizer que finaliza lá em chumbo. No caso da série do urânio, o chumbo 206, que é o com massa 206, o actínio 207, então a massa do chumbo é 207, e o tório com massa 208, tá? Então, esse número que aparece na frente, Césio 137, urânio 238, é referente à massa dele, tá? A massa dele. Então, isso é série radioativa, tá? Então, tem um conjunto de elementos que você separa ele em série. E aí é interessante a gente saber o primeiro elemento e o último elemento, tá? Outra coisa que acontece é a transmutação artificial. Eu posso também forçar uma transmutação, forçar a emissão de partícula. Como? Eu vou bombardear esse meu núcleo com outra partícula. Então, eu tenho o meu núcleo lá que está estável. Só que se eu choco ele com velocidade suficiente, eu posso alterar a estabilidade desse núcleo, ele passa o quê? Emitir a partícula. Então isso ocorre por meio de aceleradores, tá? Então eu preciso de um acelerador de partícula para conseguir energia suficiente para se chocar com esse núcleo e forçar essa transmutação artificial. A gente tem um exemplo aqui, eu posso pegar a partícula alfa. Se eu pego uma partícula alfa e choco ela com o núcleo de um núcleo de nitrogênio, eu transformo ele no oxigênio 17 e emite uma partícula do tipo próton, tá? Uma partícula do tipo próton. Então, passando aqui no próximo exemplo, a gente tem aqui, ó, berílio. Eu posso chocar esse berílio com uma partícula alfa e ele vai transmutar no carbono 12, tá? Então, transmutação é isso. A transmutação natural, um elemento químico que emite radiação e se transforma em outro. A artificial, eu tenho um elemento estável, vou chocar ele com uma partícula acelerada e ele vai se transformar em outro, beleza? Então, está acontecendo isso aqui, que nesses dois exemplos que a gente viu aí. Terceiro exemplo, alumínio. Posso ser chocar o alumínio com partícula alfa também e ele se transforma num átomo de fósforo, beleza? E aqui no caso ainda emite mais próton, nêutron e nêutron, beleza? Se você olhar, agora a gente vai entrar naquela diferença entre
fissão nuclear e fusão nuclear. Galera, não se confunda com isso, porque sempre lá na hora da prova ele vai mudar um pouco o nome lá, aí você fica na dúvida, fissão e fusão. Que diacho é isso? Vamos observar aqui primeiro. Primeiro é a fissão. A fissão é um processo no qual um núcleo maior se divide em outros menores, né? Para atingir essa... Mas ele só acontece isso quando é atingido por um nêutron. Então vai acontecer como se fosse aquela transmutação artificial. Eu vou pegar o meu núcleo, vou chocar ele com o nêutron, que está pequenininho aí, mas é um nêutron, tá? O nêutron se choca com esse núcleo, e aí eu vou forçar o quê? Essa rompimento desse, essa separação dele, que é a fissão. Fissão é essa separação. Quando um átomo, um núcleo maior, se divide por força de um choque com um outro nêutron, ele abre, libera mais nêutrons e forma novos núcleos menores. Então, são elementos maiores que se dividem em núcleos menores, tá? Toda vez que isso acontece, emite mais nêutrons. E esse nêutron se choca de novo com outros elementos, com outros núcleos, e esses núcleos se dividem novamente em núcleos menores, emitindo mais o que? Nêutrons novamente. Então a reação ela se acontece sempre em cadeia, tá? Então toda reação de fissão é uma reação que acontece em cadeia. Por quê? Porque toda vez que libera novos núcleos, é emitido radiação, né? Energia está envolvida aqui e mais novos nêutrons, tá? Então emite muita energia isso aqui, tá, galera? Toda vez que acontece uma fissão, você libera muita energia. Então, processo de fissão, choque de um nêutron ao núcleo, esse núcleo se divide, liberando mais nêutrons e muita energia. Esse nêutron se choca com novos núcleos, que libera energia novamente e novos nêutrons, que se choca novamente e a reação acontece em cadeia. Então, falou em fissão, falou em divisão de núcleos, nêutrons e reação em cadeia. Beleza? Agora a fusão já é o contrário, é a junção. Então, se fissão é separação, processo em cadeia, a fusão é união, tá? E aí, na união, a energia é muito maior, galera. Você unir dois núcleos em um núcleo muito maior, ele vai emitir muito mais energia. Então, a fusão libera muito mais energia do que a fissão. É caracterizada pela formação de núcleos maiores a partir de núcleos menores. Para que isso ocorra, é necessário que o núcleo seja submetido a altas temperaturas. Então, ele é colocado em altas temperaturas e aí na hora que você provoca essa fusão, a energia liberada é muito maior do que na fissão. Beleza? É muito maior do que na fissão. E aí a gente tem aqui, ó, um outro exemplo. Se eu pego aqui, ó, o tritil, que é um isótopo do hidrogênio, e o deutério, que também é um isótopo do hidrogênio. Se eu faço a fusão dos dois, que é a junção dos dois, eles liberam um nêutron e formam o átomo de hélio, tá? E emite muita energia, beleza? Emite muita energia. Semelhante a esse processo acontece lá no Sol, tá? O Sol, na verdade, é um processo de fusão nuclear. O que é fusão? Vários átomos de hidrogênio, da forma que está aqui os isótopos, eles se juntam e formam o hélio, emitindo uma grande quantidade de energia, que é essa energia que a gente observa daqui da Terra, tá? Então, o Sol, na verdade, é uma fusão nuclear, uma fusão de hidrogênio, liberando energia e formando o hélio. Beleza, galera? Agora vamos falar um pouquinho de meia-vida, né? Todo mundo fala em radioatividade, vocês o que significa meia-vida? O nome já fala, meia-vida é metade da vida. Então, cada elemento radioativo, ele vai se desintegrar, quer dizer que vai emitir essas partículas com uma velocidade própria, chamada de meia-vida. Essa velocidade vai depender de cada elemento. Tem elemento radioativo que essa velocidade é minutos, horas, dias, meses, anos, tá? Séculos, tá? Então depende muito do elemento radioativo, tá? E essa meia-vida é justamente isso. É tempo necessário para que a atividade radioativa seja reduzida pela metade. Então, passado metade da vida dele, que é a meia-vida, que é o tempo para isso, metade da massa daquele material radioativo passa a ser menor. Então, vai ser reduzida pela metade, tá? Aqui no exemplo vai ficar mais claro. Exemplo. Posso relacionar essa meia-vida com o cotidiano. Se eu tenho uma vela, acendo a vela lá. Pega a vela, aí eu marco o tempo.
Quando ela chegar no meio da vela, eu olho o tempo. Vamos supor que deu 10 minutos. Está no meio da vela. Com quanto tempo ela vai apagar? Com mais quantos minutos? 10 minutos se o ambiente continuar o mesmo, né? Que se estiver ventando muito, altera a chama, altera essa queima. Mas você pode perceber que ele tem uma certa proporção, uma certa linearidade. A mesma coisa acontece com o elemento radioativo. Então ele vai se degradando com uma certa linearidade. E aí, com o passar de um certo tempo, a gente classifica isso com meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que uma porção de elemento radioativo se reduza pela metade. Beleza? E aí você tem um gráfico geralmente assim. Esse gráfico ele tende a zero, tá? É um gráfico nesse formato. Então, colocando aqui, ó, isso significa meia-vida. Eu tenho um elemento radioativo. Após a meia-vida, metade, tá vendo? Dividiu por 2. Quer dizer que metade das partículas radioativas se desintegrou e transformou em um novo elemento químico que não é radioativo. Mas a massa radioativa se diminuiu pela metade. Pode ver que os vermelhinhos aí, que é o que representa o elemento radioativo, se diminuiu pela metade. Se passa mais uma meia-vida, quer dizer que é a massa dividida por 4 agora, porque já se passaram aqui 2 meia-vidas, né? Ele diminuiu pela metade novamente, só que é a metade referente a esse, né? E 1/4, e o quarto desse aqui. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? É a oitava, referente à inicial, porque aqui, tá vendo? A massa inicial por 8. Então, é metade dessa daqui é por 8, tá? Então, acontece isso aqui. Então, ele vai emitindo radiação de acordo com a meia-vida, até ele chegar a um momento que ele não emite mais radiação. Se eu quero saber a massa radioativa, eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmulazinha diz o seguinte: a massa radioativa vai ser igual à massa inicial dividida por 2 elevado a x. O que é esse x? A meia-vida do elemento. Tá? Quantas meia-vidas se passaram? Se passaram 3, então aqui vai ser 3. Se passaram uma meia-vida, então aqui vai ser 1. Perceba aqui, ó. Uma meia-vida é 2 elevado a 1, que dá 2. Não é isso? 2 meia-vidas, vai aparecer um 2 aqui. Então, quer dizer que é 2 elevado a 2 dá 4. Então, é o que está aparecendo aqui, a gente transforma nessa forma. Para quê? Porque eu posso querer saber quando ele estiver lá na 15ª meia-vida. Aí eu venho aqui, elevo a 15. Tudo bem? Aí eu sei lá a massa dele lá no final. Tá? Tranquilo, galera? Fácil, né? Vamos no exercício que fica mais fácil. Exemplo. Sabendo que o período de meia-vida do bário 142 é de 6 minutos, ó, isso aqui tem a meia-vida de 6 minutos apenas. Após 36 minutos, qual é a massa final de uma amostra de 400 gramas desse material? Então, vamos lá. Ele tem 400 gramas de material radioativo. Passou 6 minutos, já não tem mais 400 gramas de radioativo. Ele só tem agora 200 gramas, depois que passou 6 minutos. Passou mais 6 minutos de novo, tem 200? Não, agora já tem 100 gramas, tá? Então, a gente pode fazer essa escala assim, ó. Eu olho ela aqui, ó. 400 gramas. A meia-vida a gente sabe que é 6 minutos, né? Então, passou essa meia-vida, chegou a 200. Passou mais uma meia-vida, chegou a 100. Passou mais uma meia-vida, chegou a 50. Quantos minutos já se passaram aqui já? 6 minutos para chegar aqui. Mais 6 minutos, 12 minutos para chegar aqui. Mais 6 minutos, 18 minutos para chegar aqui, né? Então, até 50 gramas já se passaram 18 minutos, não é isso? Agora, vamos observar aqui. Mais 6 minutos, ele vai para quanto? Vai para 25 gramas, não é isso? Deixa eu passar aqui. 25 gramas, está dando um trabalhinho aqui, mas vai. 25 gramas. Com mais 6 minutos, 12,5. Com mais 6 minutos, 6,25. Se passar agora, quantos minutos? 36 minutos, né? Então, 12, 24, 30, 36, beleza? Então, ó, 12, 24, 30, 36 minutos. Então, após 36 minutos que é aqui, depois dessa meia-vida, quantas gramas vai ter do elemento radioativo? 6,25, beleza? Do elemento radioativo 6,25. Agora, eu posso responder essa mesma questão usando aquela fórmula que estava no slide anterior? Posso, galera. O que eu vou precisar fazer, ó? Deixa eu sair daqui. Vou precisar fazer isso aqui, ó. Massa final é a massa inicial dividido por 2 a x. Vamos lá. O que é o x? É quantas meia-vidas se passaram. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 36 e dividir por 6.
Quando eu pego 36 e divido por 6, eu vou saber que aconteceu essas quantidades de vidas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 meia-vidas, né? 36 dividido por 6 dá 6. E aí a gente pega, eleva a 6. Então, 400 dividido por 2 elevado a 6, que dá 64. 400 dividido por 64 dá 6,25, que é a mesma coisa que a gente viu antes, tá? Então, você pode escolher na prova, ou no exercício, ou na atividade que a gente vai postar logo depois. Você pode resolver tanto assim, quanto você pode jogar direto na fórmula. A fórmula vai ser mais fácil para você calcular quando a meia vida for grande, né? Que você vai ficar passando aqui várias vezes, vai demorar muito. Você joga na fórmula direto e já dá o valor, beleza? Então fica essas duas formas aí de trabalhar. Vamos falar um pouquinho de carbono 14, galera, que é um isótopo do carbono, e ele é utilizado para prever idade de fósseis, tá? É um elemento radioativo, o carbono é um composto radioativo, um átomo radioativo. E quando o organismo morre, ele para de absorver esse carbono, né? Esse carbono cessa. Então inicia o processo de meia-vida, que é quantos anos? 5.730 anos. Então, o carbono 14, ele tem meia-vida de 5.730 anos. Então, só após 5.730 anos é que ele vai ter a primeira meia-vida, que ele vai ter a primeira redução pela metade. Exemplo, um osso encontrado em uma caverna apresenta uma taxa de C14, né, que é carbono 14, igual a 12,5. Da taxa existente no material vivo na atmosfera. Qual a idade desse fóssil? Lembrando, galera, que a quantidade de carbono 14 na atmosfera e no ser vivo que está se relacionando com essa atmosfera, porque a gente, durante a alimentação, durante a exposição com o meio ambiente, a gente está absorvendo carbono 14, carbono normal 12, pela alimentação, pela respiração, até porque o CO2 pode ter também o carbono 14, né, que é o dióxido de carbono, a alimentação. Então, a nossa taxa de carbono 12 e carbono 14 ela é estável, né, isso se estabiliza durante os anos. A partir do momento que um organismo vivo morre, ele para de relacionar com o ambiente, ele para de se alimentar. Então, o carbono 14 que tem no organismo dele começa a só reduzir agora, porque ele não absorve mais. E aí começa a decair esse carbono 14. E é nesse decaimento que a técnica bate. Então, a técnica vê a população em geral tem carbono 14 em uma quantidade X. A partir do momento que o cara morreu, esse carbono 14 dele começa a decair. Se está a metade do que é o normal, quer dizer que se passaram 5.730 anos, porque se é a metade, passou uma meia-vida. Qual é a meia-vida? 5.730 anos. Só que eu quero saber quando caiu em 12,5%. No exemplo que eu dei aqui anterior foi 50%, agora eu quero saber em 12,5%. O que eu faço? Eu vou fazer aquela relação lá. Como ele está trabalhando de porcentagem, a primeira qual que é? 100%. Então, o organismo vivo tem 100% de carbono 14. Beleza? 100%. A partir da primeira meia-vida, ele vai cair para 50%, concorda? Uma meia-vida, ele cai para 50%. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. 100%. A meia-vida dele vale 5.730 anos. Caiu para 50% na primeira meia-vida. Na segunda meia-vida, ele vai cair para quanto? 25%. Na terceira meia-vida, ele vai cair para quanto? Para 12,5%. Então, se eu pego um fóssil e ele tem 12,5% de carbono 14, comparando com um ser vivo, quer dizer que já se passaram cerca de 17 mil anos, tá? 17 mil anos. Então, esse fóssil tem aproximadamente 17 mil anos, beleza? Então, esse aqui é uma forma de estimar os fósseis quando é encontrado na natureza, tá? Quando você encontra algum tipo de fóssil. Beleza, galera? Tranquilo? Galera, então aqui a gente fecha com o nosso muito obrigado, tá? Se ficou com alguma dúvida aí, volta um pouquinho o vídeo, assista o vídeo de novo para você tirar todas as dúvidas, tá? Precisar de dúvida, coloca na plataforma, a gente vai colocar uma atividadezinha relacionada com essa aula, beleza? Então é assim, galera, da sala de casa para sua casa. Valeu, obrigado.